Creme de la creme. Que noite, hein? Que noite de Liga dos Campeões da Europa. Estamos de barriga cheia, é verdade, porque tivemos 32 gols nas partidas desta terça-feira. 32 gols, 5 goleadas. Uma noite histórica para alguns, jogos bem difíceis para outros. E a gente vai tentar fazer uma análise de algumas partidas aqui. Obviamente que eu não sou Highlander para conseguir ver todos os jogos, mas dessa vez, meus queridos, eu tentei acompanhar em simultâneo algo que eu não gosto de fazer. 3 partidas, tá? PSV Sporting, Borussia Dortmund e Celtic, que eu confesso que depois de um tempo deixei um pouco de lado porque já estava decidido há muito tempo. E Bayer Leverkusen estreando em casa, sua residência, Bayer Arena, na Liga dos Campeões, contra o Milan. Empate do Sporting 1-1, Bayer Leverkusen 1-0 para cima do Milan e 7-1 do Borussia Dortmund para cima do Celtic, da Escócia, que vai perder até o caminho de casa para voltar lá para as Highlands. Meus queridos, primeiro de tudo, perdão pela iluminação aqui, vocês vão ver muitas sombras, enfim, não é o padrão, mas o quarto que eu estou aqui de hotel é muito complicado para gerir a luz, ou melhor, as luzes. Então, enfim, já peço desculpas, mas junto com as desculpas, eu peço like, eu peço comentários e o que eu peço também aqui? Inscrevam-se no canal, tá? Pra gente trocar uma ideia aqui sobre essas 3 partidas. Vamos começar com o 7-1, né? Toda vez que um clube alemão aplica 7-1 em qualquer circunstância, a velha piadinha volta, né? Lá vem ele de novo, olha o 7-1, enfim. Foi um banho do Borussia Dortmund para cima do Celtic, uma boa resposta numa sequência interessante de vitórias deste início do Borussia Dortmund na Champions. 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, próximo agora de já garantir a vaga, principalmente nos playoffs, né? Depois, entre os 8, é outra história, vai ter que bater 15 pontos, mas é um início muito bom. E uma resposta muito boa depois de uma goleada sofrida para o Stuttgart na Bundesliga por 5-1, em que muita gente já colocou o trabalho do Nuri Sahin em dúvida, porque as pessoas são afobadas, né? Não estou dizendo que é normal perder de 5-1, mas é normal oscilar por todas as mudanças que o Borussia Dortmund fez a nível de plantel e também a nível de comando, né? Saiu uma filosofia, o Terzic era uma coisa, o Sahin é outra, mas mesmo assim ainda sigo otimista com esse Borussia Dortmund que está tentando encontrar a sua melhor formação, a sua melhor versão, e nessas tentativas e erros, uma goleada de 7-1 contra o Celtic, que é uma noite histórica no Signal Iduna Park. Eu tô aqui com a escalação do Borussia Dortmund, até tirei uma foto quando ela saiu, porque eu acredito que essa escalação é basicamente o que eu acho de quase ideal para esse Borussia Dortmund, tá? O Kobel no gol, 4-2-3-1, com o Jan Couto na lateral direita, o Anton e o Schlotterbeck na zaga, e o Ryerson, ou Ryerson, chame de um jeito que você quiser, que é lateral direito jogando na esquerda. E eu acho isso muito interessante, porque realmente na lateral esquerda você não tem uma força, ou pelo menos 2 forças, como você tem na lateral direita, né? Com o Jan Couto e com o Ryerson. Então, se ele se adaptar a jogar na esquerda, vai ser bom. E o Jan Couto é um jogador mais de chegada, mais de profundidade, mais ofensivo, que vai ser muito funcional para criar vantagem numérica, especialmente quando você tem adversários que se defendem em bloco baixo, né? E aí você tem 2 no meio campo, o Pascal Gross e o Henry Chan. ADM por um lado, Brent mais centralizado e o Bayern Gittens pela esquerda, o Guirassy no comando do ataque. Essa formação eu acho que é basicamente a que eu mais curto do Borussia Dortmund. É óbvio que você depois vai ter nomes no banco de reserva, como o próprio Nimente aqui entrou muito bem, mas esse time é o time base para que as coisas comecem a ser diferentes e para que as coisas
ainda melhore, né? Porque falta azeitar, tem muita gente chegando, tem muitas dinâmicas que ainda não estão certas, e mesmo assim rolou o 7-1. 1-0 o Borussia Dortmund saiu na frente, teve mais volume de jogo, conseguiu fazer 1-0. O Celtic respondeu com o Maeda numa jogada que sai lá pela direita com uma falha de marcação do Rierson, a bola vai na área e o Anton junto com o Schlotterbeck, junto com o Ian Couto, não defendem e sai o gol de empate, mas a partir desse momento o Borussia Dortmund toma conta do jogo e é avassalador, né? Faz o 2-1 com o ADM, temos o hat-trick do ADM, que se tornou o jogador alemão mais jovem, acho que é o único também, a fazer um hat-trick na Liga dos Campeões antes dos 23 anos. E o ADM, abrindo um parêntese aqui, tá? Porque eu gosto muito do atleta, defendi ele na final da Champions passada, quando ele perde chances importantes que poderiam refletir, talvez, em mais luta para o Dortmund contra o Real Madrid. Eu acho que ele é um jogador muito jovem. Eu acompanhei o início dele no RB Salzburg, fiz jogo, inclusive, em loco. É um menino que é muito, muito veloz, muito bom no senso de oportunidade, finaliza bem, parece displicente às vezes, e parece descomprometido às vezes, descompromissado, melhor dizendo, numa recomposição defensiva, numa marcação pós-perda, numa marcação alta, mas tem margem de evolução, tem bola para evoluir, tem finalização, tem senso de posicionamento e tem faro de gol. Tanto que não é à toa que ele meteu um hat-trick em 3 boas possibilidades, em 3 características diferentes, e aí abriu uma porteira, né? O Guirassy também faz de pênalti. O 6º gol do Borussia Dortmund é um belíssimo gol do Guirassy. Ele dá um come no zagueiro espetacular, numa boa jogada da esquerda, acho que é o Rierson, tá no lance, e faz o gol. E o 7º gol, uma porrada, pancada do Nimentia, que entrou muito bem, é verdade, e fez o 7º para fechar o caixão. Eu tô gostando do Borussia Dortmund e da atitude do Borussia Dortmund na Champions. Óbvio que a gente ainda precisa ver testes mais complexos, como é dentro da Bundesliga, como será contra adversários mais fortes, contra o Bayern de Munique, contra o Bayer Leverkusen, como foi contra o Stuttgart, que foi um desastre, enfim. Mas é um bom começo. É um bom começo, acho que o torcedor aurinegro está feliz e esperançoso com o trabalho do Nuri Sahin. Em breve espero ir a Dortmund, não só para fazer jogo, mas para tentar bater um papo exclusivo com algum jogador lá. Estamos tentando aí uma entrevista com o Ian Couto, vamos ver se rola. Tô animado com o Dortmund. Virando a página, passando para o Bayer Leverkusen. Eu vou deixar o Sporting para o final. Então, se você é torcedor sportinguista e chegou aqui, está ansioso por o que eu vou falar, já vai para o final do vídeo, tá? Perde tempo. Enfim, Bayer Leverkusen e Milan era um jogo que eu estava ansioso, um jogo que eu esperava ser aberto, com muitas chances de gol. Terminou 1-0, mas foi o que eu esperava, né? Em termos de realização, em termos de finalizações, né? O problema foi a conclusão em gol. Muitos gols perdidos, tanto pelo Bayer Leverkusen, especialmente no primeiro tempo, quanto pelo Milan também na segunda etapa, depois do gol do Bayer Leverkusen. O jogo é dividido em 2 momentos. E aí que me preocupa um pouco o Bayer Leverkusen, que às vezes tem mais sorte que juízo e às vezes que chamam o Bayer Leverkusen de time do pacto. Tem um pouquinho disso, né? Tem um pouquinho desse charme realmente em algumas situações, porque arriscou. Jogou muito bem a primeira etapa, no meu entendimento, para ter deixado tantas oportunidades para o Milan empatar o jogo na segunda etapa. Primeiro tempo, realmente, no início a gente viu uma proposta do Milan. Paulo Fonseca foi bem em tentar apertar a saída de bola, porque tem sido um problema desse Bayer Leverkusen. Não era na temporada passada, especialmente no início, mas tem sido um problema essa conexão defesa-meio-campo. O Xhaka talvez não esteja fazendo tão bem a função que fazia na temporada passada, ou talvez até pela leitura do adversário, o Milan fez o que alguns times da Bundesliga estão fazendo, pressionaram alto o Bayer Leverkusen e até começou bem.
Entretanto, aos poucos o Bayer Leverkusen foi se encontrando, foi conseguindo acionar as suas principais armas, especialmente com Grimaldo e Frimpong avançando e atacando espaços dentro do corredor central, muitas jogadas bem feitas de linha de fundo. O Wirtz é aquele jogador que parece um descompromissado, mas tem um quê de genialidade. Quando ele pega na bola, ele sempre gera algum perigo. Trocas de posicionamento do Adli com o Boniface, né? Dois jogadores com características diferentes. O Adli hoje foi titular, alternando com o Boniface caindo pela ponta e muitas vezes se tornando o ponta para cruzar dentro da área e achar Frimpong, e achar Grimaldo, enfim. E as coisas foram se encaixando à medida que o Maignan foi fazendo defesas e mais defesas, lances perigosos que o Leverkusen não conseguiu concluir em gol no primeiro tempo, mas havia ali um cheirinho de qualquer momento o Bayer Leverkusen iria marcar, e não marcou na primeira etapa. Virou o segundo tempo e aos 6 minutos logo o Boniface fez um gol. Um gol que é muito Bayer Leverkusen. O gol do Bayer Leverkusen é o Grimaldo atacando o espaço do Frimpong. A bola é passada, eu acho que é pelo Alexei, que chegou e já parece cair nas graças do Xabi Alonso. O Grimaldo dá um passe com muita categoria. Se eu não estou enganado, é de letra o passe que ele dá, né? E o Frimpong joga no meio para o Boniface concluir, atacando outro espaço. Na diagonal, o Grimaldo pega essa bola, joga no Frimpong, passe no meio, centrado, Boniface faz o gol. É um suco de mudanças de posicionamento e desses dois jogadores que fazem total diferença quando o Grimaldo e Frimpong estão bem. Quando o Grimaldo e Frimpong têm liberdade, é muito complicado você parar o Bayer Leverkusen ofensivamente, e ofensivamente não é o problema. Só que ao fazer o gol, Paulo Fonseca mexe no time, mexe também na postura, e o Milan vai para cima. E aí é que está o problema. O Bayer Leverkusen tem que ter um equilíbrio melhor de ações defensivas. Não é possível você ganhar de 4-3 todos os jogos. Precisa aprender a jogar a Liga dos Campeões. Precisa aprender, no momento que está começando a sofrer, saber sofrer, e não foi isso que o Leverkusen fez. Porque o Radrex teve que fazer várias defesas. Muita gente critica, mas hoje foi fundamental. O Milan criou um volume de oportunidades e não soube concluir. O Morata entrou tarde para mim no jogo, entrou bem, e poderia ter feito o gol. Tem uma bola na trave que especialmente é sorte, e não é o saber sofrer. O Leverkusen não soube sofrer, arriscou muitas vezes. E tentou no contra-ataque matar o jogo, não conseguiu, arriscou muitas vezes, não soube sofrer. Tem uma bola, acho que é do Theo Hernandes na trave, que não sei como ela não entra. Tem uma outra do Morata, que aproveitou um erro da saída de bola do goleiro e quase fez o gol. Tem defesas e mais defesas, enfim. O Milan poderia ter saído com 1-1, apesar de que o resultado positivo do Bayer Leverkusen, pelo que foi o primeiro tempo, até sair o gol, eu acho que também não é injusto. Mas fico com a sensação que o Leverkusen vai precisar aprender a jogar essa competição e precisa urgentemente buscar um equilíbrio, porque saber jogar, saber atacar é também saber defender. Sem as duas coisas não é possível. Hoje eu estava trocando uma ideia com o Simeone, que ele falou exatamente isso, que na temporada passada faltou equilíbrio ao Atlético de Madrid, que fez mais de 100 gols, mas sofreu 64 em 54 partidas. E que ele busca esse equilíbrio agora, tanto que o time tem 9 jogos e 5 gols sofridos, né? Tanto que ele tirou o Samuel Lino do time e teve que colocar um jogador mais defensivo no setor. Enfim, é outra conversa, só estou comparando. Tem que saber equilibrar as coisas, porque senão vai sofrer. Sporting e PSV. Na verdade, PSV e Sporting. Ponto 1. O que aconteceu com o gramado do Philips Stadium? Os jogadores do Sporting escorregaram acho que umas 10, 15 vezes. É normal os clubes molharem o gramado. É normal que a grama, ou a relva, como dizem aqui em Portugal, seja diferente de estádio para estádio, porque dependendo do tratamento, você mistura, você coloca, enfim, outros elementos ali. É normal que as equipes
tem os chuteiras, né? Suplentes, para caso isso aconteça. O que não é normal é não solucionar o problema durante os 90 minutos. Eu não acompanhei o pós-jogo, mas certamente o Rubem Amorim vai falar sobre isso e os jogadores do Sporting também. Não estou falando que a performance abaixo do esperado do Sporting, e foi abaixo, o resultado foi muito melhor do que o jogo que o Sporting fez, vai tudo na conta do gramado. Mas, de certa forma, a relva atrapalhou bastante. E atrapalhou porque, especialmente os principais jogadores do Sporting, e aí falando já de Gyökeres, que foi muito bem marcado por 1, 2, 3 jogadores, fizeram uma arapuca ali pro Gyökeres. Ele gosta de pegar a bola em velocidade e correr. E com o campo escorregadio é muito difícil você fazer o giro, sair em velocidade com ela dominada, você perde o controle, né? Tanto que ele sai dizendo que aquilo ali era um campo de skate, né? Os caras escorregaram muito. Vamos lá. Repetindo, o Sporting jogou muito abaixo do esperado. O Sporting foi mal em muitos momentos. Parte defensiva do Sporting, especialmente, demonstrou fragilidades. O PSV Eindhoven é treinado por um macaco velho. Isso é verdade. O Peter Bosz é um cara muito bom de estratégia. Não à toa, o time chegou nas oitavas de final da temporada passada. Fez alguns jogos duros contra o Borussia Dortmund na ocasião. Ele conseguiu anular as transições do Sporting, especialmente fazendo uma marcação muito forte no meio-campo. Não tinha saída de jogo o Sporting. Baixava o Trincão, baixava o Catamo, o Morita e o Wilmond. Enfim, não conseguiam fazer com que o Sporting tivesse vazão. E a pressão era tanta que tinha muito mais jogadores do PSV nesse abafa, e quando recuperavam a bola estavam em superioridade numérica, criando situações de gol. Não gostei dos zagueiros do Sporting. O Diomandé me preocupa sair machucado, porque é um jogador titular, é um cara de regularidade nessa defesa. O Coates faz falta para dar um equilíbrio para essa molecada da zaga. Isso fica evidente, para acalmar as coisas às vezes. E quando você não consegue acionar o que você faz de melhor, você sofre. O PSV, no meu entendimento, teve oportunidades para fazer 2 ou 3, acabou não concluindo, e quem não mata acaba morrendo, né? Quem não faz, toma, é a máxima do futebol. O Sporting criou algumas chances, é verdade, teve uma bola do Quaresma que ele sai cara a cara com o goleiro e acaba escorregando, poderia ter feito gol, mas é muito pouco mesmo. A estratégia do PSV funcionou muito melhor do que a estratégia do Sporting. O gol do PSV sai num erro de bola do Sporting, do De Basto, eu acho, que não pode soltar aquela bola daquela forma no meio campo, mesmo, acho que era o Geni que se apresentou naquela posição e pedindo bola. É uma bola muito perigosa. Dali ou você estoura para frente e vai para lá no campo do adversário, ou você joga para fora de algum jeito. É muito arriscado, ainda mais que é o Catamo pedindo a bola ali, que é um jogador que não sabe fazer esse giro ou essa proteção para de repente sofrer a falta do jogador ou de repente sair com destreza. É um jogador mais de velocidade, mais de beirada, que assume uma posição no meio campo para receber uma bola e acaba perdendo. As coisas se complicaram e é um golaço do PSV, né? Um chute muito bonito, fora da área. Posteriormente, o Bragança, e aí um parêntese, acho que a coletiva de imprensa do Rubem Amorim de estudo prévia do jogo, né? É um jogador que vem evoluindo muito e evoluiu de uma forma que muitos sportinguistas não esperavam e merecia mais oportunidades. Entra no jogo, entra bem e o gol é todo dele, né? Ele inicia a jogada, ele escorrega para variar, a bola cai pela esquerda, o cruzamento na área, e ele conclui com, digamos, um toque de finesse, né? Meio Ibrahimovic, dando um karatê assim na bola. E aí sai o gol do Sporting, quando o PSV tinha perdido inúmeras oportunidades e poderia ter feito mais gols. E acaba que o empate sabe bem, né? Tem um gosto especial. Acho que 4 pontos
é importante para o Sporting. Olhando para o PSV hoje, é mais importante ainda, porque o PSV jogou para ganhar o jogo. E fica esse alerta ao Sporting, né? Porque, de fato, defensivamente, é um time que não vai ser extremamente exigido em Portugal. Ele vai ter o domínio na maioria dos jogos, ele é mais time que a maioria dos times, tirando uma outra partida que vai ser mais tricky, o Sporting vai ter o domínio. E esse falso domínio de que o time está muito, muito, muito bem, quando não é testado defensivamente como foi hoje, numa bela estratégia do PSV Eindhoven, pode gerar problemas. Precisa ter mais repertório o time do Sporting. Às vezes é muito previsível. Às vezes, quando o plano A não dá certo, tem que ter o plano B. E o plano A hoje não deu certo. Trincão bem abaixo. O time como um todo, ofensivamente, não funcionou bem, né? Não ligou na partida, não conectou. A ver. Eu ainda tenho esperanças que o Rubem Amorim vai conseguir colocar em ordem essa casa, até porque o Sporting tem difíceis adversários pela frente. Vamos ver como é que se comporta esse time. Senhoras e senhores, bela terça-feira. Que bom que amanhã tem mais. Tchau pra vocês.